Saúde, amada igreja, com a graça e a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no Salmo 95, dos versículos 1 a 6. Convite a louvar o Senhor. Todos, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-no com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Vamos todos juntos, mesmo em casa, repetir o versículo número 1. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Irmãos, vamos cantar o hino de número 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltar, cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, pelos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificar, pois os salmos pela cruz, sim, convosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltar, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltar, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém, meus irmãos. Vamos agora fazer uma oração. Vamos curvar nossas cabeças e fazer uma oração de adoração. Pai amado, Pai querido, como é bom estar em Tua casa, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu nome, numa comunhão diferenciada pela tecnologia, mas mesmo assim repleta da Tua presença, Senhor. Cremos na Tua onipresença, cremos na Tua presença aqui e também em todas as casas que nos assistem. Peço que o Senhor continue trazendo proteção a cada família, refrigério a cada alma, consolo a cada coração e renovo através da fé em Cristo Jesus. É o que te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, nós estamos todos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. Esse é um tempo de ajuntamento, onde o povo do Senhor, numa só voz, num só coração, numa só fé, se reúne para louvar a Deus, para ouvir de Deus a sua voz, para suplicar as suas bênçãos e ter um coração grato diante do Senhor. Esse nosso culto mesmo, desta forma, nós aqui reunidos e você em casa, é a confirmação da aliança do Senhor,
aliança que Ele mesmo sustenta nos nossos corações. Esse é um tempo de gratidão, um tempo de louvor, de adoração, onde nós exaltaremos o nome do Senhor com cânticos. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja, que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que com fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja, que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que com fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Bem, esse é um Deus que cuida, que tem cuidado de nós a cada dia. As minhas forças se renovarão quando em ti eu esperar. As minhas forças se renovarão quando em ti eu esperar. Ó Deus, pra sempre reinas, tu és minha esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus, o meu refúgio
refúgio e fortaleza. Dos fracos és o defensor, és o consolador. Contigo eu vou como águia. As minhas forças se renovarão quando em ti eu esperar. As minhas forças se renovarão quando em ti eu esperar. Ó Deus, pra sempre reinas, tu és minha esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus, o meu refúgio e fortaleza. Dos fracos és o defensor, és o consolador. Contigo eu vou como águia. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus, o meu refúgio e fortaleza. Dos fracos és o defensor, és o consolador. Contigo eu vou como águia. As minhas forças se renovarão quando em ti eu esperar. Que bom poder declarar isso com um coração grato, que as nossas forças em meio a tantos desafios estão sendo renovadas. Deus é bom. Deus, Ele está presente no meio dos louvores. Ele se agrada, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. E Ele coloca em nossos lábios um hino de louvor ao seu nome. Quando contemplo, ó Pai, a beleza da tua santidade, que invade o lugar aonde estou, sinto-me incapaz de erguer-me, pois impuro reconheço que estou diante de tua face, mas a tua misericórdia é quem me sustém aqui. Faz da minha fraqueza forças, purifica-me para ti servir. Quero adorar-te, ó Deus, com integridade, fazer o teu querer, tua vontade. Quero adorar-te, ó Deus, com integridade, fazer o teu querer, tua vontade. Mas a tua misericórdia é quem me sustém aqui. Faz da minha fraqueza forças, purifica-me para ti servir. Quero adorar-te, ó Deus, com integridade, fazer o teu querer, tua vontade. Quero adorar-te, ó Deus, com integridade, fazer o teu querer,
Amém. Graças e paz, meus irmãos, louvado seja Deus por mais uma oportunidade que Ele nos permite, neste momento de isolamento social, aqui está prestando este culto a Ele, em conjunto com todos os irmãos que integram a nossa igreja, a nossa amada igreja, que hoje se encontram reunidos aí em seus lares. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Zacarias. Profeta Zacarias, vamos ler apenas os versos de 1 a 6, aliás, de 1 a 7 do capítulo 3. Zacarias 3, versos de 1 a 7. A quarta visão, o sumo sacerdote Josué. Peço a você que nos encontra assistindo neste momento, que possa acompanhar a leitura que farei aí do seu lar. Diz assim a palavra de Deus: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás à mão direita dele para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos a beleza da tua santidade. Graças te damos, Senhor, porque temos a oportunidade de ler a tua palavra, de estudar sobre ela, de aplicar os preciosos ensinamentos dela extraídos às nossas vidas. Fala, pois, ó Pai, aos nossos corações neste momento, que tua palavra, Senhor, possa encontrar guarida em nossos corações e daquele que também estão nos ouvindo. Essa é a oração que fazemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados, Zacarias foi um dos 3 profetas pós-exílio. Ele profetizou ao povo de Israel quase que concomitantemente, quase que no mesmo período inicial que também profetizou o profeta Ageu. Pós-exílio, nós tivemos 3 profetas que profetizaram ao povo israelita: Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu, ele basicamente
em sua profecia narrada no seu livro, se ocupa de conduzir o povo, de instruir o povo, de mostrar ao povo a necessidade que eles teriam de reconstruir o templo. Ao passo que o profeta Zacarias, ele se detém em restaurar o relacionamento espiritual do povo com o seu Deus. Ao lermos o livro do profeta Zacarias, nós podemos já de início, de chofre, examinar 3 aspectos relevantes para uma exegese mais qualificada, mais assertiva acerca deste importante livro da Palavra de Deus. E não podemos deixar de ler esse livro examinando sobre 3 viés, sobre 3 aspectos, sobre 3 esferas. Um aspecto histórico fortemente influenciador deste livro. Quando Zacarias se dirige ao povo de Deus pós-exílio, Jerusalém jazia em ruínas, Jerusalém estava desolada, os muros de Jerusalém estavam totalmente destruídos e as suas edificações estavam queimadas. Assim podemos dizer que se encerrou um ciclo da história do povo de Deus, que começou brilhantemente com a saída do Êxito e que avançou de forma majestosa com Davi, mas que foi levada à ruína, ao fracasso, pelos pecados obstinados do povo, quando Deus ali fez recair o seu juízo e permitir que eles fossem levados cativos para a Babilônia. Um outro viés, um outro aspecto também relevante e importante deste livro é que ele tem forte presença doutrinária. Quando nos ocupamos de estudar o livro de Zacarias, vamos perceber logo de início que ele tem fortes instruções com relação ao plano de salvação, que ele nos ensina de forma contundente acerca das verdades maravilhosas da fé, e que ele vai também descrever de forma profética acerca da obra redentora de Cristo Jesus. Mas também há um terceiro aspecto, que é o aspecto cristológico. Ao lermos o livro de Zacarias, já de início vamos perceber que ele descreve, que ele traça linhas de pensamento que nos levam imediatamente à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Na verdade, para alguns estudiosos da palavra de Deus, o livro de Zacarias é o Evangelho segundo Zacarias, é o Evangelho do Velho Testamento, porque de fato ele mostra de forma clara a profecia de Cristo plenamente revelada aqui neste brilhante livro. E o livro de Zacarias, ele retrata aqui, em parte da sua narrativa, 8 visões que ele teve numa única noite. Em uma única noite, Zacarias teve 8 visões acerca de ações, de medidas que Deus faria àquele povo que estava recém vindo da Babilônia. E nesta noite nós queremos precisamente trabalhar com os irmãos acerca desta quarta visão, a quarta visão tida por Zacarias naquela noite
cuja narrativa se inicia no verso 7 do capítulo 1. E a narração que acabamos de ler, ela se encontra justamente aí no capítulo 3, cujo versículo 1 diz exatamente o seguinte: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás à mão direita dele para se lhe opor. Quando o povo de Deus volta cativo da Babilônia, a primeira leva de israelitas que chegaram a Jerusalém e encontraram ali ela arruinada, desolada, foram os sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes, liderados por Zorobabel, foram eles que primeiramente chegaram a Jerusalém. E o propósito deles era justamente reconstruir o templo, porque era no templo que Deus se manifestava e falava com o povo. E um dos sacerdotes que veio junto com Zorobabel, talvez ainda muito moço, foi Josué. Se nós lermos lá Esdras 2:2 e Esdras 3:2, nós vamos perceber claramente que cerca de quase 4.000 sacerdotes acompanharam Zorobabel naquela jornada de retorno da Babilônia a Jerusalém, e dentre eles Josué, que oportunamente ou posteriormente assume a condição de sumo sacerdote. E o cenário aqui da visão sonhada por Zacarias não é outro do que um cenário de julgamento. Um cenário em que nós temos de um lado um acusado, no caso, sumo sacerdote Josué, o acusador que está à mão direita do anjo. O acusador aqui descrito neste cenário de julgamento é Satanás, e o anjo do Senhor, que na verdade, segundo descreve a boa teologia, nada mais é do que o próprio Cristo pré-encarnado. Este é o cenário que se desdobra aqui no versículo 1 do capítulo 3 de Josué. Um cenário de julgamento, onde nós temos a pessoa do acusado, o sumo sacerdote Josué, a pessoa do acusador, o diabo, o próprio Satanás. A palavra Satã significa aquele que acusa, e Cristo na figura pré-encarnada, aqui descrita como o anjo do Senhor, em letras iniciais maiúsculas. E algumas lições nós já podemos perceber aqui, somente desta leitura do versículo 1. Mas, antes de extrairmos aqui tais lições, eu preciso dizer para você que Satanás, que o diabo, ele tem várias ou diversas ações maléficas, diversas ações deletérias. Ele age sobre diversos motivos rumo ao mal. Se nós lermos lá Gênesis 3:4, nós vamos perceber que Satanás, ele, ao persuadir Eva, ele exerce a figura de enganador.
O livro de Mateus 4,3, que registra a presença de Jesus no deserto, vai descrever a forma ardil como o inimigo, como o diabo age também. E ele tentou ser ardiloso com o próprio Jesus. 1 Pedro 5,8 vai descrever que o diabo, ele muitas das vezes exerce a figura de devorador. Ele está a rugir perante o mundo para devorar os filhos de Deus. João 8,44 nos traz a figura do diabo como aquele que é o pai da mentira e que também é homicida. Apocalipse 2,10, ele relata que o diabo também muitas das vezes exerce a figura de provocador. Ele nos incita, inclusive, a provocar o nosso próprio Deus. Mas Apocalipse 2,10 vai descrever uma das ações deletérias mais constantes exercidas pelo inimigo, que é a função de acusador. Apocalipse 12,10 nos diz, você inclusive pode acompanhar aí da sua Bíblia, que então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, nos papéis exercidos pelo diabo, é o papel de acusador, e ele faz isso de dia e de noite. Ele está a nos acusar, como aqui também nesta visão de Zacarias, ele exerce a função maléfica de acusação. Quem sabe talvez aqui a Bíblia especificamente não registra qual seria a acusação formulada por Satanás neste momento em desfavor de Josué, mas quem sabe ele estaria ali relatando algum pecado que ele possivelmente poderia ter praticado ainda na Babilônia ou depois do seu retorno. O certo é que ele estava ali a nos acusar. E uma das coisas que eu preciso dizer para você neste momento é que, se o inimigo, muitas das vezes ele tem razão, muitas das vezes o diabo está coberto de razão, é quando ele nos acusa, é quando ele vem contra nós, é quando ele nos menciona e relata que praticamos algo contra as verdades da palavra de Deus. Porque a gente também precisa dizer isso, que depois do próprio Deus, quem mais nos conhece é o diabo. Ele conhece a nossa vida, muitas das vezes melhor do que nós mesmos. E aqui ele estava exercendo o papel de acusador. E Josué, o sumo sacerdote, que estava ali, quem sabe iniciando o seu ritual litúrgico de remissão de pecados, porque ele, como sumo sacerdote, tinha a obrigação, tinha o dever de sacrificar animais para que o seu pecado e o pecado do povo fosse perdoado. Ele tem, no início talvez desse ritual, um desfecho não muito agradável, de que esse ritual teria se ali se transformado
no julgamento. E ali há uma representatividade que nós não podemos também, de forma nenhuma, alijar desse contexto. É que o próprio inimigo estava querendo pôr em descrédito todos aqueles que exerciam o sacerdócio. Muito mais do que isso, o sumo sacerdote também representava o povo. E aquela acusação que efetivamente era potente, era incisiva, era contundente, poderia inclusive alijar não só o sumo sacerdote da salvação, mas também todo o povo, porque ele ali exercia a figura representativa dentro da ordem levítica de realizar o exercício do sacrifício animal para que o pecado do povo fosse perdoado. E Satanás, numa atitude deletéria, maldosa, maléfica, exercendo o seu papel de acusador, o acusa potentemente, colocando aqui o profeta, o sumo sacerdote, Josué, numa posição de humilhação, numa posição humilhante. Percebam bem que, pela leitura do verso 1, nós podemos facilmente entender que o sumo sacerdote, ao ser acusado pelo inimigo, em nenhum momento confronta Satanás, em nenhum momento sai em sua defesa, em nenhum momento argumenta qualquer coisa que pudesse ali, de alguma forma, tornar a acusação formulada por Satanás uma inverdade. Mas ele se cala diante da acusação formulada pelo inimigo. E no verso 2, nós vamos entender aí claramente que o Senhor age neste momento em favor do sumo sacerdote. Obviamente, a palavra de Deus, em diversas passagens, como no Salmo 139, os versos de 13 a 16, em Jeremias 1:5, no Salmo 33, versos 13 e 14, a palavra de Deus nos diz que Deus conhece a nossa vida, antes que viéssemos a ser substância forme aqui na terra, porque Ele nos conhecia ainda como substâncias informes. O Senhor conhece todas as coisas, Ele conhece a nossa vida em detalhes, Ele conhece a nossa vida pormenorizadamente, Ele conhece cada momento e cada instante das nossas ações. E aqui o Senhor Deus, saindo em defesa do sumo sacerdote, diz o seguinte: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este o tição tirado do fogo? De fato, queridos, Josué, o sumo sacerdote, não teria o que dizer. Como muitas das vezes nós não temos o que dizer quando uma acusação é imposta contra nós e que nós sabemos conscientemente e verdadeiramente que a praticamos. Assim foi com o sumo sacerdote Josué. Mas o anjo do Senhor, o próprio Cristo pré-encarnado, saiu em defesa de Josué para simplesmente dizer
o Senhor te repreende, ó Satanás. E aqui também, quem se cala é o próprio Satanás, porque ele conhece o poder do nosso defensor. Como é confortante, como é algo que nos traz alegria ao coração, sabermos que o nosso Senhor, o Senhor das nossas almas, o Jesus Cristo que nós cremos, Ele nos defende. Como isso é confortante para os nossos corações. E a razão dessa defesa, o fundamento dessa defesa, os argumentos dessa defesa, só são um, na verdade. E está bem aí, também, no verso 2, que acabamos de ler. Quem, ó Satanás, sim, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. A razão que Jesus Cristo sai em nossa defesa, sai em nosso favor, sai para nos dar a sua proteção, sai em nossa guarda, diante muitas das vezes, ou das nossas imperfeições, dos nossos pecados, daquilo que nos deixa sujos diante de Deus, é que Ele nos amou antes mesmo que viéssemos a pecar. É por isso que o texto diz aí que, ó Satanás, se o Senhor te repreende, quem escolheu a Jerusalém te repreende. Na verdade, o fundamento da defesa de Jesus Cristo em favor do sumo sacerdote, acusado impiedosamente por Satanás, não era outra senão a própria eleição de Deus. A sua graça derramada de forma, com todo favor, de forma imerecida, em favor daqueles que nele creem. E o livro de Deuteronômios 7:8, o livro de Deuteronômios, capítulo 7, versos 7 e 8, registra, de fato, o entendimento deste amor gracioso de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 7, de 7, verso 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fostes mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. A razão da escolha de Jerusalém, que é a mesma razão da nossa escolha, é a mesma razão que nós temos os nossos olhos abertos, é a mesma razão que nos faz enxergar diante da luz, é a mesma razão que nos tira do império das trevas para o império do Filho do seu amor. Não é outra, porque Deus nos amou antes que viéssemos, inclusive, a nascer. A razão disto é o amor de Deus. Antes que viéssemos a pecar, Deus já havia nos escolhidos para nos amar. Antes que viéramos a nascer, Deus já havia nos separado em razão do seu amor, para sermos chamados de seus filhos. O livro de Efésios, Paulo ali registra no capítulo 1, versos de 4 a 6, como esse amor foi transbordado em nosso favor de forma predestinada,
de fato, sem que ainda sequer viéssemos a ser constituídos como pessoa aqui na terra, sem sequer pudéssemos ainda ser alvo das nossas ações pecaminosas. Diz assim Efésios 4-6, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, a razão pela qual o inimigo não tem poder em nos acusar, a razão pela qual o inimigo não tem a sua acusação levada a cabo, levada a efeito, a razão pela qual a acusação do diabo não prevalece diante do juízo de Deus, é só porque ele nos amou de forma antecipada. Ele nos escolheu. Não adianta o inimigo dizer: é este o teu servo, é este que escolheste para ser o líder da tua igreja, é este que separaste para ser o teu filho, é este que tu o designaste para ser o presbítero, o diácono da tua igreja. Tais acusações não se sobrepõem de forma nenhuma à graça derramada em Cristo e revelada de forma indescritível no amor que Ele derramou sobre as nossas vidas, sem que ainda viéssemos a existir. Essa é a razão pela qual o inimigo não tem poder em nos acusar. E na sequência aí, o verso 2 vai dizer que, de fato, Deus reconhece, Deus nem sequer confronta aqui o próprio Satanás. Deus nem sequer repreende Satanás, afirmando que ele está equivocado, ou que ele está mentindo. Porque, repito, se uma das vezes Satanás, embora sendo mentiroso, tem inequívoca razão, muitas das vezes é quando ele nos acusa. E Jesus diz aqui, uma das expressões talvez mais belas do livro de Zacarias: não é este um tição tirado do fogo? De fato, queridos, não passamos de um tição, não passamos de um pedaço de madeira em brasa, não passamos de encarvoados, sujos diante de Deus. Não há nada em nós que justifique o amor de Deus para conosco. Não há nada em nós que possa prevalecer diante do tribunal de Deus. Não há nada em nós que nos deixe ou nos impeça de sermos queimados à brasa viva no fogo do inferno, a não ser o amor de Deus derramado sobre nossas vidas, na pessoa do seu Filho Jesus, na cruz do Calvário. E aqueles que creem verdadeiramente nesse sacrifício, são aqueles os quais Ele escolheu antes da fundação do mundo. Essa é a razão de não sucumbirmos no juízo de Deus. Essa é a razão de que o inimigo não tem poder em nos acusar. Essa é a razão que impede que o inimigo se lance
de maneira acusatória sobre as nossas vidas. Verdadeiramente, muitas das vezes, ele faz isso em tom de humilhação. Muitas das vezes a acusação é tão contundente, é tão incisiva, é tão pontual, que nos desanima, que nos desencoraja, que nos enche de vergonha e muitas das vezes nos impede de procedermos com a caminhada na fé, ou de avançarmos de forma corajosa, intrépida, na vida cristã e na pregação do Evangelho da Graça. Mas a palavra de Deus está aqui nos dizer que esta acusação, ela não se sobrepõe sobre aqueles que Deus escolheu. Esta acusação, ela não prevalece sobre os eleitos de Deus. E no verso seguinte, a palavra de Deus aí vai relatar, através da visão do profeta Zacarias, a seguinte descrição deste sonho. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. De fato, a acusação era autêntica, era legítima, era verdadeira. E Josué, o sumo sacerdote, aquele que o próprio livro de Êxodo, lá no capítulo 28 e 29, retrata que a ordem dos sacerdotes levitas deveria ser conduzida com trajes limpas, como turbante, como a estola sacerdotal, como o peitoral do juízo, como o sobrepeliz, todos os outros ali relatados no capítulo 28 de Êxodo. Mas a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 8:33 que quem tentará contra os eleitos de Deus? Quem tentará contra aqueles aos quais Deus elegeu? Romanos 8:34 diz: quem nos condenará? Obviamente, aos olhos de Deus, todos nós somos imundos. Todos nós estamos vestidos de roupas sujas. Não temos condições, por nós próprios, ou por nós mesmos, de estarmos na presença de Deus, a não ser se formos alvo da sua obra expiatória e redentora em nossas vidas. E aqui estava Josué, o sumo sacerdote, vestido, trajando vestes sujas diante do Cristo. Isaías 64:6 nos diz exatamente isso, de como nós somos aos olhos de Deus. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Assim é que de fato somos vistos pelos olhos do Criador.
mas é pelo amor do seu Filho derramado na cruz do Calvário, que Ele retira de nós todas as nossas iniquidades. E o verso 4 aí, do capítulo 6, diz o seguinte: tomou o anjo, tomou o Cristo pré-encarnado, a palavra, e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Na verdade, queridos, é isso que Jesus faz conosco. Jesus nos limpa de toda iniquidade. Ele retira de nós todo o pecado. Talvez nesses momentos de pandemia, nesses momentos de isolamento social, nesses momentos, de dificuldade em várias esferas da sociedade, onde você está sujeito a tantos problemas, a tantos sofrimentos, onde muitas das vezes a sua cabeça pode ir a 1000, e você questionar muita coisa, e imputar muitas das vezes aquilo que está ocorrendo com você, as suas iniquidades. Eu quero dizer para você que, na força da palavra, na força da verdade das Sagradas Escrituras, Jesus nos limpa de toda a iniquidade. É isso que Jesus faz conosco. O livro de Hebreus, lá no capítulo 9, versos de 11 a 12, nos diz isso: quando, porém, veio o Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. É assim que Deus age em nossas vidas. Ele retira de nós toda a iniquidade. Ele retira de nós todo o escrito de dívida. Quando você crê piamente, quando você crê verdadeiramente que Cristo morreu por você, que o sacrifício redentivo e vicário de Jesus Cristo é suficientemente capaz de justificar você diante de suas iniquidades e perante a palavra de Deus, Jesus afasta de nós todas as nossas iniquidades e todo o escrito de dívida que existe contra nós. Colossenses 2, versos 13 e 14, nos ensina isso. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando numa cruz. Livro de Miqueias vai registrar que
lá no capítulo 4, capítulo 7, versos 18 e 19, Jesus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Diz assim a palavra de Deus: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e te esqueces das transgressões do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É assim que Deus faz conosco. Ele lança os nossos pecados nas profundezas do abismo. Ele não olha para nós consoante as nossas transgressões, consoante as nossas imperfeições, mas Ele olha para nós com o amor, aquele amor que Ele nos fez escolher antes sequer que viéssemos a pecar. E no verso 5, o profeta Isaías diz o seguinte: e disse eu, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. O turbante, ou a touca, ou a mitra, também chamado, para o sumo sacerdote era a função de autoridade, de exercício da autoridade sacerdotal perante o povo de Israel. Jamais o sacerdote poderia se dirigir de forma legítima no exercício da sua ação sacerdotal se não estivesse ocupando aquela vestimenta e dentre eles usando o turbante. E aqui Deus substitui o turbante de Josué por um turbante limpo, restaurando a sua autoridade, restaurando o valor da sua veste nupcial, restaurando o valor do exercício da sua função sacerdotal. Ele poderia retomar, de fato, as suas funções a partir de então. E é assim que Deus faz com a gente. Quando Ele nos escolhe, quando Ele nos separa, quando Ele nos elege, Ele nos cobre com novas vestes de salvação e com um novo manto de justiça. Então não se sinta desencorajado, não se sinta desautorizado, não se sinta envergonhado de forma nenhuma, porque você teve a sua autoridade restaurada na pessoa e na obra de Cristo Jesus. É isso que nos motiva, isso que nos autoriza a falar do amor de Deus, a falar das verdades eternas, a falar das maravilhas e da certeza da fé cristã. Jamais podemos ser olvidados, de forma nenhuma, a não agir com autoridade no nome de Cristo, porque Ele nos cobriu com as suas vestes de salvação, com seu manto de justiça. Eclesiastes 9:8 nos diz:
uma verdade distinta em relação a isso. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Agora sim, queridos, durante toda a nossa vida, durante toda a nossa existência, uma vez confessando que Cristo é o nosso Salvador, as nossas vestes se manterão limpas para sempre, diz a palavra de Deus. Porque pela sua graça foi derramado o amor de Cristo por nós, e esse amor, Paulo lá registra no livro de Romanos, nos atribui justiça, impedindo qualquer condenação ou qualquer acusação que venha a recair sobre nós. O verso 7 aqui, desse texto, nos diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Verdadeiramente, Deus repreende qualquer acusação do inimigo, e Ele faz isso pelo seu amor, pela sua graça, pela sua eleição incondicional. Ele faz isso nos pinçando da brasa do inferno e restaura sobre nós toda a autoridade, como seus filhos, retirando de nós toda imposição ou toda acusação e lançando no mar e nas profundezas do mar todos os nossos pecados. Mas nós precisamos entender uma coisa, diz o verso 7, que nós devemos andar na luz, nós devemos andar conforme a sua palavra, nós devemos andar conforme aqueles que têm plena gratidão e reconhecem de maneira convicta esse amor incondicional sobre a sua vida, esse amor distintivo, esse amor que nos coloca diante de uma esfera acima de qualquer situação, qualquer bem, qualquer privilégio que possamos galgar aqui na terra. Esse amor nos coloca num patamar cuja estatura é a estatura de Cristo. Por isso que jamais poderemos permanecer no pecado. Por isso que devemos observar bem aquilo que Paulo nos diz lá em Romanos 6, 1, 2. Quando ele diz que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Esse é o efeito daqueles que reconhecem esse amor gracioso derramado em nossas vidas. Porque de fato, precisamos viver de modo digno do Evangelho. Precisamos viver conforme aqueles que andam sob a luz. Porque assim teremos de fato e verdadeiramente a nossa autoridade restaurada. Como teve aqui com o sumo sacerdote, que a partir de então ele teve restaurado o seu poder julgador, quando ele retoma os julgamentos da casa de Israel, e retoma também os ofícios sacerdotais nos atos do Senhor. Esse é um momento de muita reflexão.
Esse é o momento oportuno diante de Deus. E entendermos aqui, como diz o verso 8, é o momento de renovo. E o nosso renovo é Cristo. Esse é o momento de revermos os nossos atos, revermos as nossas ações, de modo que, de fato, andemos na luz, andemos conforme o conselho da soberana vontade de Deus e andemos conforme a sua palavra. Para finalizar, eu queria dizer 5 coisas a você. É que o pecado é o mal que contamina toda a humanidade. Todos nós estamos contaminados pelo pecado. E ele destrói nossa visão, suprime as nossas esperanças. E o problema do pecado, ele não afeta somente o homem, mas ele também afeta a Deus, porque Deus não age em suas promessas diante do pecado. Deus não age de forma maravilhosa, muitas das vezes, na nossa vida, diante dos nossos pecados. Deus, muitas das vezes, não cumpre as suas promessas, porque muitas das vezes estamos em pecado. Segunda coisa que eu quero dizer para você é que a queda de Jerusalém, a derrubada de Jerusalém, o assaque que teve Jerusalém permanece como testemunho perpétuo da insensata presunção e das consequências que muitas das vezes nós olvidamos de entender que o pecado faz em nossas vidas. Precisamos estar atentos a isso, porque este é um exemplo que serve para ser, de fato, examinado e revisto, de maneira que não viemos a praticar em nossa vida cristã. Terceira coisa que eu queria dizer para você é que a maior necessidade do homem, é de arrependimento. E essa é uma necessidade que é estabelecida porque Deus julga todo o pecado. Deus julgará todo o pecado. O próprio livro de Zacarias, aqui no capítulo 1, dos versos 4 a 6, diz o seguinte: não sejais como os vossos pais, a quem chamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos maus caminhos. Quarta coisa que eu queria dizer para você é que o grande incentivo do arrependimento, a grande motivação do arrependimento, a grande razão que nos impulsiona ao arrependimento, é que, por mais graves que sejam os nossos pecados, por mais grave que sejam os nossos isolamentos de Deus, Deus está pronto para receber aqueles que vêm a Ele mediante arrependimento e fé. Este é o Evangelho, este é o verdadeiro Evangelho.
É o evangelho que se subsume àqueles que se arrependem verdadeiramente dos seus maus caminhos e correm para os braços do Pai, porque Ele está pronto a nos receber. A quinta e última coisa, queridos, que eu queria dizer a você nesta oportunidade, é que há muitas pessoas com a alma cansada, muitas pessoas com a alma fatigada, com muitas aflições, com muitos desassossegos, com muitos tormentos, sobrecarregadas por muitos pesos, por muitos pecados, esmagando a sua culpa. Mas esse alívio não pode ser encontrado em nenhum lugar deste mundo, nem na religião, nem nas boas obras. Mas esse alívio só pode ser encontrado na pessoa de Cristo. Ele pode tirar o fardo do nosso pecado e dar alívio para a nossa alma. Como diz Zacarias, esse é um tempo de renovo. Esse é um tempo em que nós podemos, de fato, ter o pleno conhecimento de que a oportunidade já nos foi dada no sacrifício redentivo e vicário de Cristo Jesus. E que esse sacrifício é suficiente para nos livrar de toda acusação, nos tirar toda a nossa sujeira, tudo aquilo que nos mantém sujos e imundos diante de Deus, que nos veste com novos trajes, com trajes da justiça e da salvação, mas espera de nós uma vida de santidade. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, cantemos o hino de número 400, Oração por Proteção. Está transcrito na tela. Grande Deus, em paz agora despedimos do Senhor, certo de fluir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Dai-nos forças neste mundo de amargor. Graças, nós rendemos pela tua redenção. E seremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Meus queridos irmãos, nós vamos orar agora neste momento, agradecendo ao Senhor por sua bondade, por sua misericórdia, por sua salvação, louvando a Ele por mais esta oportunidade que foi concedida a nós neste dia, de poder prestar um culto ao Senhor, de poder ler a sua palavra, de poder cantar hinos e cânticos espirituais para a glória do seu nome.
e também pelo grande privilégio de podermos ouvir a exposição da sua palavra, que foi entregue a nós nesta oportunidade. Nossa oração é que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça entender a cada dia de que nós fomos alcançados por uma salvação preciosa e agora precisamos cuidar das nossas vidas, andando sempre na luz do Senhor. Nós vamos então nos dirigir a Deus em oração. Pai querido, nós te damos graças pela tua palavra, nós te louvamos pelas verdades eternas que chegam até o nosso coração. Que o Senhor nos ajude a cada dia mais a andar segundo a tua vontade. Que o Senhor nos dê forças para que possamos caminhar a cada dia mais, mesmo diante das lutas, das tempestades, das adversidades, Senhor, mas que possamos caminhar em passos firmes, sabendo de que aquele que está em nós é maior, muito maior do que aquele que está no mundo. Muito obrigado pela tua palavra que foi ministrada a nós nesta noite, Senhor, que ela possa fazer morada nos nossos corações. Agora, Senhor, pedimos a Ti que nos proteja de todo mal, a cada um de nós, aos nossos familiares, e que certos da Tua proteção, possamos caminhar e viver na paz do Senhor. Oramos agradecidos no nome amado do Senhor Jesus. Amém. Recebei a bênção, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo repousem sobre as vossas vidas, hoje e eternamente. Amém.